Sexto episódio da segunda temporada de The Last of Us. Um episódio inteiro focado em flashbacks, como a gente já estava esperando, né? Um episódio que responde algumas questões que tinham ficado de fora. Olá, eu sou o Gustavo Brasil, sejam bem-vindos ao canal Cineguga, review do sexto episódio com spoilers de tudo o que aconteceu até o sexto episódio. Então, eu não vou revelar nada do que vem pela frente, usando os jogos como referência, valeu? E assim, cara, eu acho que esse episódio foi o que eu mais gostei dessa temporada aí, tá? Até agora. Eu já tinha falado que eu não sou muito fã de episódio flashback, porque pode acabar tirando um pouco o peso da morte do personagem, no caso o Joel, né? Porque eu penso o seguinte, tá? Se o personagem morreu numa série ou num filme, você tem que sentir falta dele. E uma forma de você sentir falta do personagem é ele não aparecer mais, tá? Então o flashback pós-morte, ele causa esse... Ele acaba causando, tirando um pouco, né, desse impacto até de você sentir falta dele ou não. Só que eu vou dizer uma coisa surpreendente aqui, tá? Eu vou surpreender vocês, hein, que já estão acostumados aqui com o meu review. Teve uma cena nesse episódio que eu gostei mais na série do que no jogo. Que é justamente essa cena dos dois conversando aí na sacada, mas não exatamente a cena em si, mas eu gosto mais do contexto dela, que é o que faz essa diferença, né? Eu tô me referindo ao momento em que a Ellie descobre a verdade. Qual verdade? A verdade é que o Joel, quando salvou ela, matou geral, que ele falou que tinha mais pessoas imunes, não precisava dela, e não tinha porra nenhuma de outras pessoas imunes, ela era única e que ela poderia salvar o mundo. Essa coisa aí, né, de que o Joel mentiu e ela descobre na série, mas por que eu gostei mais na série do que no jogo? Pra te contextualizar, no jogo, a Ellie também já estava meio desconfiada, tanto que aquelas perguntas que ela aparece ensaiando no episódio, no jogo ela realmente faz pro Joel, mas ele continua mentindo. E aí ela vai até o fatídico hospital onde tudo aconteceu, encontra uma bolsa e um gravador, acho que da Marlene, né, que tinha uma gravação dela contando a porra toda. E eu me dei conta que eu sempre achei meio forçação de barra, tá? Ela achou lá uma gravação, uma bolsa, e tinha exatamente o que ela precisava ouvir, o que ela tinha pra ouvir numa gravação, eu não sei o que, eu sempre achei meio forçadão. E aí é tal da cena da sacada, já são meses depois dela ter descoberto e confrontado o Joel, que no jogo ela confronta logo no pátio do hospital, assim que descobre tudo. E a cena da sacada é mais focada naquilo que, não vou te perdoar, mas eu tô disposta a tentar. Então acabou que eu gostei mais da série nesse ponto, nesse momento aí, porque eu acho que faz mais sentido, sabe? Ela já desconfiada, porque faz sentido ela desconfiar, se ela parar pra pensar, né, em tudo que ela ouviu e tal, e ela confrontar o Joel diretamente com as perguntas e a verdade vir dele. Eu achei mais maneiro, eu gostei mais assim. E é por isso que eu tô elogiando aqui um ponto da série contra do jogo, né? Estranho, mas pra mim foi melhor. Mas cara, aí tá, né? O problema continua, né? Aquilo que a gente vive falando, em que em nenhum momento parece que a Ellie tá de luto pela morte do Joel. Porque nesse episódio, embora eu tenha gostado dele, ele piora essa sensação que a gente tem de que a Ellie esquece que o Joel morreu, né, cara? Porque ela... A sensação que eu tenho de quem não jogou o jogo e tá assistindo a série de primeira é que parece que a morte do Joel libertou a Ellie, né? Agora ela pode sorrir, ela pode curtir, pode pegar a mulherada, pode fazer tatuagem, pode fumar maconha, sabe? E ele não permitia, porque ela tá sempre sorrindo agora. Então a gente vê a Ellie mais puta com o próprio Joel do que com a Abby e os WLF lá. Mesmo tendo aquela cena com a Nora no episódio 5, que eu gosto, tá? Mas realmente, se você for analisar só pelo contexto da série, fica muito abrupto, né? Muito repentino. A Ellie, essa Ellie da série, do nada, chega lá e torturar a Nora, é meio estranho, né? Eu não quero ser o chatão do jogo, mas lá no jogo você vê realmente sangue nos olhos na Ellie o tempo inteiro. Aí quando ela vai torturar a carequinha, faz sentido. E uma outra mudança que eu achei importante foi a do marido da Catherine O'Hara. Todo aquele lance ali eu gostei muito, porque foi um Joe raiz, né? Um Joe que a gente conhecia bem e fez falta até enquanto ele tava vivo nessa segunda temporada. Só que, cara, a morte do Joel não era pra ter acontecido no segundo episódio, já no segundo episódio da segunda temporada, tá? Tinha que ter tido mais Joel, mais da relação dele com a Ellie nesse novo formato, nessa nova temporada, né? Então, por exemplo, eu acho que o fato dele, a cena dele matando o marido da psicóloga lá, tinha que ter sido não flashback, tinha que ter sido linear, sabe? Então eu continuo achando meio ridículo a Ellie demonstrar mais ódio pelo Joel do que pela própria morte dele. Mas esse barco aí já zarpou, né, meu nobre? Não vai ter como reverter isso sem ficar forçado pra cacete. Agora é aturar. É que tem muito isso, né, cara? Eu gostei do episódio, foi o episódio que eu mais gostei dessa temporada, mas eu continuo achando que o episódio inteiro focado em flashback é uma coisa preguiçosa, ainda mais nessa altura da temporada, né, cara? Esse é o penúltimo episódio, só falta mais um pra acabar. A temporada se beneficiaria muito se, em vez de flashbacks, essas cenas com o Joel tivessem sido lineares na temporada, ao longo dos episódios. E aí sim, encerrando a temporada, né, a segunda temporada com a morte do Joel. Eu sei que no jogo é bem no início, né, mas, cara, formato de série é diferente. Série funciona de uma forma diferente do que um jogo.
jogo, tá? Então eu acho que funcionaria melhor essas cenas todas que a gente viu nesse episódio fossem espalhadas ao longo da segunda temporada de forma linear, ou seja, não ser flashback, a gente realmente acompanhar tudo aquilo, e encerrar a temporada de forma impactante, matando o nosso querido Joe, que é uma coisa que eu não concordo com o que aconteceu no jogo, mas a decisão é essa, foi feita dessa forma, tá? Então tem que aturar. Se tem que aturar, poderia ter finalizado a temporada dessa forma, acho que funcionaria mais. E o episódio foi dirigido pelo próprio Neil Druckmann, né? Eu não gosto desse cara não, mas ele dirigiu aí o melhor episódio da temporada, pelo menos. Mas e você, tá gostando? Acabou sendo um review de uma cena, né? Acabei fazendo análise de uma cena, basicamente, mas eu acho que foi o momento mais impactante desse episódio aí pra gente comentar. Quero saber de você, tá gostando? Comenta aí embaixo a sua opinião, deixa um like no vídeo se gostou e se inscreve, porque segunda-feira que vem tô aqui pra analisar o último episódio. Valeu?